Louvado, engrandecido o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de todos, cada vida nessa manhã. Amém. Então a palavra de Deus se encontra em Mateus capítulo número 23, versículo de número 35. Bom dia a todos. Deus abençoe a tua vida. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. O que está vindo sobre a geração? Derramamento de sangue de inocente. O que está vindo sobre a geração? Pessoas levantando contra os outros. E o sangue tem sido de inocente tem sido derramado. Isso é uma coisa, igreja amada do Senhor. O sangue do inocente, Senhor Jesus Salvador, derramou para nossas vidas. Derramou por nós, mas morreu e ressuscitou. Está ao destra do Pai. Mas ainda o sangue daqueles que pregam a palavra do Senhor em outros países tem derramado. E o sangue ainda continua derramando. E Apocalipse fala, no livro de Apocalipse, se você ler lá, quando João teve a visão, entre aqueles que estavam debaixo do altar de Deus, uma visão ali, que é uma revelação futura, que estava ali mostrando aquela visão de comparativa, falando futura comparativa, almas que estavam debaixo do altar de Deus, dizendo: vinga nosso sangue, né? Por sangue inocente, porque ter sido mortos que estavam pregando a palavra, mortos porque ali fazendo a vontade de Deus. Então estava ali aquela visão que João, aquela visão figurativa que ele viu de comparação a homens debaixo do altar de Deus, clamando: vinga nosso sangue. E olha que João tinha visão dos 24 anciãos debaixo do trono de Deus, ali adorando o Senhor, adorando a Ele, glorificando a Ele. Mas só que o apóstolo Paulo diz que carne e sangue não entrarão no reino do céu. A carne e sangue não entram no reino do céu, mas um corpo glorificado, um corpo transformado, entrará no reino do céu. Entrará na morada de Deus. Porque Jesus falou, João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Jesus falou para os discípulos que ia preparar lugar, porque o lugar não estava preparado ainda para eles habitar, para eles morar, os discípulos morar, e todos os escolhidos estão morando na casa, porque o céu é lugar entre onde Deus, o terceiro céu, é o lugar onde Deus está ali reinando, onde Deus está na direção, porque Deus é o Deus eterno. O segundo céu é o lugar onde se encontram principados e potestades. O céu primeiro, o atmosférico, onde se vê o sol, a lua, as estrelas, as nuvens. Esse é o primeiro céu. Então Deus reina no terceiro céu. Deus ainda habita no terceiro céu. Ali onde que ele fez os claros, que fez o céu, porque ele é Deus eterno, ele é santo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Criou o quê? Ali o terceiro céu da parte dele, o segundo céu e o terceiro. Não, e o primeiro, segundo, terceiro. O terceiro céu é o de Deus. Que conta de baixo para cima, né? A gente conta de baixo para cima, como diz o sentido da palavra. Mas na certa é o primeiro de cima, que é a parte de Deus. Primeiro foi de Deus, não foi de baixo que Deus fez. Terceiro, segundo terceiro, segundo e primeiro, né? Não, é de cima para baixo que Deus começou, fez os céus. Assim como a terra. Deus começou com pensamento, na ideia dele, pensamento de cima para fazer a terra de baixo. Deus fez o homem com pensamento de cima, do alto, do pensamento. Pensou primeiro aqui do alto, para depois realizar na terra. Assim como Deus pensou na tua vida, pensou primeiro de cima, para realizar você nascer ali na terra. Amém? Isso que Deus faz na nossa vida, isso que Deus quer na nossa vida. Amém? Então, desde o sangue de Abel até Zacarias,
foram mortos, porque Abel foi um homem ali do campo, foi um homem ali que estava cuidando de ovelha, mas Caim era o homem que estava cuidando ali da lavoura. Então, Deus agradou do sacrifício de Abel, que era sacrifício de sangue de animal, mas Deus não agradou do sacrifício de Caim, que era de frutos do campo, apresentando diante de Deus. Mas ele fez de qualquer, alguns falam que ofertou de qualquer maneira. Não é somente isso, só de ofertar de qualquer maneira, porque ele já tinha no coração o pecado que estava à porta ali, mas ele cumpria dominar, porque a semente da maldição já estava sobre a vida dele. Ele já estava sendo uma pessoa, Caim, amaldiçoada, porque a consequência do pecado já estava sobre a vida de Caim, já estava sobre ele, não estava sobre a vida de Abel. E agora, o que acontece? Como por isso que hoje está tentando essas duas naturezas, entre a natureza espiritual de Deus e a natureza terrena, porque a natureza terrena não quer ser espiritual, e a espiritual quer ser ainda terrena. Então começou nós levarmos essas consequências do Adão, muitas vezes de ainda até querer amar, mas ainda querer odiar, porque nossas carnes estão sujeitas até odiar. Nós não podemos odiar nossas pessoas, os nossos irmãos, e não podemos assassinar os nossos irmãos. Não podemos ser falsos profetas, porque como Deus me usa na palavra, eu tenho que vigiar para não ser falso profeta, eu tenho que vigiar para não ser falso pastor, ou seja, vou levar direto. Eu não posso estar se corrompendo, irmãos. Não podemos se corromper diante dessa geração que está acontecendo aí. Muitos que estavam cobertos pelo sangue de Jesus, que é inocente, e ainda se corromperam. A política se corromperam. A ganância por ter mais dinheiro se corrompeu. A vontade de abrir mais templos luxuosos se corromperam. E ninguém sequer, hoje são poucos que estão juntando para orar diante de Deus e orar e glorificar o nome de Deus. É o tempo de nós glorificarmos esse Deus Todo-Poderoso e orarmos, consagrar a nossa vida, santificarmos diante de Deus. Amém? Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que tenha ouvido essa palavra abençoada. Eu estou aqui no monte. Olha que monte abençoado, irmãos. Olha que monte abençoado. Olha, glória a Deus. Vista boa. Amém? A vista abençoada por Deus aí, ó. Amém? Deus abençoe a vida de todos aí. Amém? Tem uma trilha aqui, ó. Uma trilha de passar aqui. Hoje não tem poucos. Tem um ali, aquele que é um pastor que está orando em cima do monte. Eu estou orando a última parte do monte, aqui da pedra. É um lugar onde aqui não tem ninguém ainda de sábado, né? Podia estar lotado aqui, mas não está lotado. É desse jeito, né? Esse monte aqui de Maria Helena, aqui do estado de Belo Horizonte, é lugar que, irmãos, que até os irmãos reunia para fazer culto de manhã, levava guitarra, fazia um culto no monte. Irmãos, eu já vi até nesse monte irmãos juntando, fazendo confraternização após o monte, churrasco, sério, tempo atrás. Aqui era lotado, irmãos. Aqui, irmão de igreja, Deus Amor, vinha demais aqui. Irmão da Assembleia de Deus, vinha muito aqui, igreja pentecostais, vinha demais. Até irmãos da Igreja Batista, né? Igreja Batista do Nova América, aqui no Maria Helena, vinha aqui muito do Monte Maria Helena. Buscava muito a Deus, orava ao Senhor. Fazia propósito nas madrugadas. Igrejas que faziam propósito de aqui também, muitos ficavam aqui, oravam mesmo. É lugar que orava 4 horas, irmãos. Sou testemunha viva disso. Era dirigente de Deus Amor que ficava umas 4 horas no monte aqui, orava e ainda orava de mão dada, orava no particular, né? Então, isso para alguns tem se acabado, mas isso aí continua. Para as pessoas acabaram, para nós ainda continua. Para você continua. Você que parou, continua. Vai continuar, né?
eu sempre repito e falo, se os turnos para aqueles que fazem para o maligno, eles trocam, por que nós não devemos, né, ainda mesmo ter nossos turnos? Se você ora de manhã, ora de manhã. Se você ora à tarde, ora à tarde. Se você ora à noite, ora à noite. Se você ora na madrugada, ora na madrugada. Amém? Se fosse no Brasil, todo mundo recebe, ó, quem é no turno da manhã, orasse para o Brasil. Quem no turno da tarde, orasse para o Brasil. Quem no turno da noite, orasse para o Brasil. Quem no turno da madrugada, queria orar para o Brasil. Ó, irmãos, eu creio que essa nação seja abençoada ainda, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida consagrada em jejum, oração, palavra, orando para a nossa nação, aí você tem uma diferença. Não, o que jejum nação? Aí o jejum da nação aí, cadê? Não tem nada contra aí. Cadê o jejum nacional do Brasil? Fez só por época política aí. Ah, o jejum tem que ser espiritual. O jejum não é só para nacional, mas espiritual. Para as pessoas serem espirituais, né? Ah, tem gente que vai ouvir esse vídeo aí, vai achar que é afronta você que é macumbeiro, feiticeiro, católico, mas estou falando a verdade. Deus não falou para o povo de Israel jejuar, tinha que jejuar. A pessoa que vão ver estou vendo passando agora através de áudio aqui, vai ver, vai achar que é afronta. Mas não é não, meu filho. Até aquele que não servia a Deus, ele jejuou. Até o povo de Nínive, lá no livro de Jonas, se você ler o capítulo lá, o próprio rei mesmo decidiu ir jejuar com os animais, com medo de ser morto pela ira de Deus, né? Jejuou, sacrificou, santificou os animais também para santificar, com medo de a ira de Deus prevalecer sobre o povo que nem servia a Deus. Então tá aí, ó, né? Tá aí, ó. Então, a gente não tem nada a ver com a vida da pessoa, se quer pecar, se quer falhar, se quer seguir um mau caminho. Mas a gente tem que falar. A gente tem que falar. Tem que falar a verdade. Felizmente, para nós não sermos corruptos, para não ser gananciosos, para não ser arrogante, a gente mesmo tem que santificar a nossa vida, igual eu, todos nós. Para nós não sermos medrosos a não clamar ao Senhor, nós temos que santificar, separar a sua vida diante de Deus. Eu sei que tem uns que vão estar vendo isso aí, ele não jejua, né? Ele não lê a Bíblia, ele não ora, mas uma chave que é a existência de tudo é crer. Crer no Senhor Jesus, né? Se tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, mas com convicção. Porque o povo honra com os lábios, no coração está longe. Se o coração está perto de Deus, crê nele, vai ser salvo, vai ser abençoado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus.